Fala, minha galera, como vocês estão? Tudo bem? Hoje vamos ter o quarto episódio e um dos melhores que vamos ter ultimamente. Estamos aqui hoje com o Dr. Dilson Araújo. Ele vai falar tudo sobre sobre a energia do relacionamento. Exatamente. Hoje vamos falar sobre energia masculina, energia feminina. Talvez você nem a pessoa que está assistindo nem saiba o que é isso. O que é isso que ele está falando? É o que é poder, mas vocês vão entender muito, inclusive identificar muito da sua infância, o porquê você tem tais comportamentos hoje, porque você age dessa forma, porque age daquela forma. O parceiro, a parceira não entende, a gente vai esclarecer isso hoje. Excelente. Para dar continuidade, vá lá, curta, compartilhe, já envia para seu companheiro ou quem você queira que escute esse podcast. Vamos nessa, Dilson? Vamos. Por favor, se apresente. Pronto. Primeiro, quero te agradecer pelo convite de estar aqui no seu podcast, é um prazer imenso. E eu sou nutricionista, né? Estou de formação, sou nutricionista, atendo há 6 anos já na área de nutrição. E, paralelo à nutrição, eu desenvolvo outros negócios como um treinador comportamental, empresário, empreendedor. Então, é um ecossistema de negócios que eu desenvolvo. Excelente. Mas comecei inicialmente pela nutrição e na nutrição fui entender você como treinador. Você sabe que não é só o treino, mas sim a questão do comportamento envolve. Porque aquele aluno ele começa, mas não termina. Então a gente acaba indo para essa área do comportamento e foi lá que eu comecei a descobrir essas outras áreas. E junto com a minha esposa, que ela trabalha na área de relacionamento, eu comecei a intensificar isso. E aí cheguei nesses estudos de energia masculina e feminina, o que é, como desenvolver e como melhorar essas habilidades dentro do relacionamento. Excelente. Você falou aí da área do comportamento. Exatamente. Como treinador também, eu estou buscando aprender mais sobre essa área. Estou até sendo mentorado por Larissa. Sim, eu Sim. estou entendendo mais dessa área. Foi até também onde eu conheci você e sua esposa. Excelente conteúdo, falar sobre energia. E sobre esse conteúdo, fale Maravilha. um pouco mais para a gente Pronto. entender. Para ficar de uma maneira assim bem clara, né, a energia masculina e feminina está relacionada a comportamentos, principalmente comportamentos subconscientes. Não são comportamentos que a gente pensa e faz. São comportamentos que a gente já faz e fica assim, por que eu ajo, por que eu tenho esse comportamento, por que eu ajo dessa forma, por que eu falo assim, por que eu faço isso. Então, isso está muito relacionado à nossa infância. Como a gente se foi treinado pelos nossos pais, isso vai influenciar. Todos nós temos é como se a gente está na área da saúde aqui, é mais ou menos assim. Nós temos a testosterona, que tem no homem, tem na mulher, só que no homem ela é bem mais elevada do que na mulher, mas na mulher também tem. E tem o estrogênio, que tem no homem e tem na mulher, só que a mulher tem mais estrogênio que o homem. Então a energia masculina, ela é a mesma coisa, eu sempre faço essa metáfora com a testosterona e estrogênio. O homem e a mulher vai ter os dois. Eu tenho energia masculina e feminina, você tem, a pessoa que está assistindo aqui esse podcast também tem as duas energias, só que a tendência é que o quê? O certo é que o homem ele tenha mais energia masculina do que a feminina e a mulher ela tenha mais energia feminina do que a masculina. Aí essa polaridade, ou seja, os opostos se atraindo, ou seja, o homem com muita energia masculina, a mulher com muita energia feminina se atraem e isso forma uma dinâmica muito positiva para o relacionamento. O que não tem nada a ver com ser hétero, ser homossexual, não tem nada a ver com o desejo, o seu tipo de parceiro. Tem a relação com a fisiologia. É muito fisiológico. Por mais que não pareça, tem uma relação muito forte com a fisiologia mesmo humana. Excelente. O que eu ia perguntar é justamente isso, você pontuou agora no final. Tem a ver com essa questão A opção da opção sexual. sexual ou não? Todo mundo sempre abre esse questionamento. Então, tem essa relação? Não tem relação. Se você pegar, e eu atendo, né? Já atendi muitos casais homossexuais. Se você pegar ali um casal, dois homens, você vai perceber que um deles tem muita energia masculina e o outro tem muita energia feminina. Você pegar um casal de duas mulheres, você vai perceber que uma dessas mulheres tem energia masculina mais elevada e a outra tem energia feminina mais elevada. É esse encontro dos polos que faz a dinâmica funcionar. O problema é quando você tem no relacionamento, pega aqui homem e mulher, a mulher com o polo invertido, ela com muita energia masculina e o homem com muita energia feminina. Aí começa a ter uma repulsão, começa a atrapalhar a dinâmica do relacionamento. Excelente. E para a gente diferenciar aqui
Como eu sei que eu tô com energia masculina ou feminina elevada? Pronto. É como eu falei, está muito relacionado a comportamentos. Então, quais são as características da energia masculina elevada? A energia masculina está muito relacionada à proteção, à provisão, a você tomar a iniciativa de você ser proativo, de em momentos de decisão você tomar a frente, você passar segurança. Então isso está muito relacionado a esses comportamentos. Não é ser rude, não é ser grosso, não tem nada a ver com, não tem nada, nenhuma relação com ser ignorante, com ser rude, com ser bruto, como alguns homens pensam. Então você bruta aqui, porque isso eu sou a energia masculina alta. Não, tem a ver com você passar segurança, de você estar na frente, de você, por exemplo, num casal, o marido ele pega a mão da esposa e ele vai ali mais na frente para passar uma proteção, para passar uma segurança para ela. Isso está relacionado à energia masculina. E o feminino está relacionado ao quê? A questão do acolhimento, a questão do ouvir, a questão principalmente do acolher, do ouvir, do ser mais emocional. O masculino ele é mais racional e o feminino ele é mais emocional. Então, essa dinâmica esclarece muito essa questão do comportamento. Então, comportamentos mais racionais, força, a ação, a tomada da iniciativa, são comportamentos mais racionais. A parte mais emotiva está relacionada ao feminino, de acolher, de ouvir, de acalentar, abraçar. Tudo isso está mais relacionado. Excelente. E agora eu consegui identificar que minha energia masculina e feminina está elevada ou não, manter o equilíbrio com minha esposa. Mas depois que eu identifiquei, o que é que eu posso fazer para aumentar minha energia masculina? Pronto. Essa dinâmica, quando ela está dentro de um relacionamento, é importante que os dois estejam trabalhando juntos. Então, por exemplo, a gente que trabalha com casais, né? Eu vou dar exemplo porque fica mais fácil de entender. Sim. A gente que trabalha com casais hoje, a gente pega muitos casais assim, um homem com a energia feminina elevada, a mulher com energia masculina elevada. Então é a mulher que dá ordem, é a mulher que faz, a mulher que toma a frente, a mulher que toma as decisões, a mulher que passa segurança. E o homem, ele é mais... E quando eu falo homem com energia feminina elevada, não tem a ver nada com homossexualismo. Tem a ver com os comportamentos. Então, ele é mais retraído, ele é mais de canto, ele fica mais cabisbaixo, ouvindo, só acolhendo. Aí o que acontece? Essa dinâmica, ela começa a dar um conflito. Porque a mulher, ela quer um homem... Esse aqui eu tô botando um casal de homem e mulher. A mulher, ela quer um homem que tem uma energia masculina elevada. E aí o que acontece? Quando ela olha para o esposo dela, para o marido dela, ela vê aquele homem com energia feminina baixa, ela começa a ter uma repulsa por ele. E aí ela começa a perder a admiração, que é uma das principais chaves do relacionamento saudável. Então o relacionamento saudável é baseado na admiração. Então quando um casal, um começa a perder a admiração pelo outro, o casamento está começando a ir ladeira abaixo. E aí esses comportamentos, essa despolarização, faz com que um comece a perder a admiração no outro, principalmente as mulheres. As mulheres, elas são muito envolvidas pela questão da admiração que ela tem pelo seu parceiro. Ela começa a perder a admiração, e aí quando o casal entende isso, como é que eles vão agir em dinâmica? A mulher começa a dar espaço, a gente fala assim, para o marido ser o leão da casa, para ele rugir, para ele tomar a frente, estimular ele a tomar decisões, vá lá, faça, aconteça, tome a frente, dá a posição a ele, e o marido, ele se esforçar para ele se impulsionar. Então, um dos pontos que envolve muito é o círculo de pessoas que você vive. Então, homens que estão num círculo onde a maioria dos outros homens tem uma energia feminina muito elevada, esse homem tende a ter uma energia feminina elevada. Se ele está num círculo onde todos os homens tendem a ter uma energia masculina elevada, ele também vai ter energia masculina elevada. Então, o primeiro passo no relacionamento é essa dinâmica. A mulher começa a dar espaço, o marido começa a se esforçar a se desenvolver mais. E se ele está sozinho, ou também outras dinâmicas que ele pode aplicar? Além dessa questão do círculo, procurar atividades, além do conhecimento, a partir do momento que você conhece, já pode aplicar, atividades que vão desenvolver, como por exemplo, como é que eu desenvolvo a energia masculina num homem? Exercício físico. Exercício físico desenvolve energia masculina. Se for exercício de contato, vai desenvolver mais ainda. Uma luta,
principalmente exercício de luta, exercício de tiro, sim. que age aquela adrenalina, que você tem aquele contato, que você precisa ser um agressivo saudável, que não tem nada a ver com agressivo e rude, agressivo saudável, entendeu? Entendi. Aí, o primeiro ponto aqui é a questão da a mulher dar espaço para o homem mandar e o homem Isso. tentar Ele se se esforçar esforçar para desenvolver. mandar. Exatamente. E eu falo isso porque eu fui um homem que tinha uma energia feminina elevada. Porque isso começa da infância. Isso é muito importante as pessoas Sim. entenderem. Começa da infância. Homens que são criados, meninos ali que são criados por meio de um círculo muito ativo de mulheres, aquele menino que cresceu sem a presença do pai, ou aquele menino que era paparicado pela mãe, pela toda a família ali em volta eram mulheres. Ele tende a crescer com essa energia feminina, porque ele está no meio de Sim. mulheres que tendem a ter energia feminina mais elevada. Então, eu fui um homem que eu era muito apegado à minha mãe. Eu cresci muito nesse círculo. Meu pai trabalhava muito, então eu não tinha muito contato com meu pai e eu não era de ter muitos amigos. E meus amigos que eu tinha ainda eram amigos mulheres. Então eu tava o tempo todo ali aquele meio feminino, recebendo uma carga de energia feminina. Então quando eu cresci, era um homem com energia feminina muito elevada. E aí quando eu descobri esses padrões de comportamento, foi quando eu comecei a buscar. Então eu fui fazer musculação, fui procurar uma arte marcial para fazer, fui fazer boxe, fui fazer jiu-jitsu. Para quê? Fui procurar novas amizades masculinas que tinham essa energia masculina alta. E eu comecei a desenvolver minha energia masculina. Bom, um exemplo também meu que eu percebi, né? Que lá em casa, minha mãe e meu pai. Só que minha mãe mandava mais. Sim. Minha mãe sempre foi de mandar. E meu pai, para não procurar o conflito, sempre foi de abaixar a guarda. Só que quando aí eu venho e me caso, aí eu assumo o mesmo papel de meu pai, que eu não é de conflito, é de abaixar a guarda. Já minha esposa, ela foi criada ela era filha, a única mulher, com 2 homens, e o pai era aquele pai rude. Sim. É pai bem rude mesmo, não deixava ela sair, restringia tudo para ela. Então quando a gente se casa, aí vê essa questão. Talvez minha energia feminina esteja muito elevada e a energia masculina dela esteja muito elevada. Exatamente. Por isso que daí vem o conflito. Exatamente. E daí é quando você começa a identificar que, como eu falei, vem da infância. Isso. Não é algo que ele vem na fase adulta, ele é construído na infância. Todos os casais que a gente trabalha essa questão da energia masculina e feminina, a gente começa da infância. Como foi sua infância? Quando a gente pega uma mulher que ela tem uma energia masculina alta, é exatamente esse caso como você falou da sua esposa. É aquela mulher que ela cresceu com a presença paterna muito forte dentro de casa, e ela não tinha uma participação ali da presença feminina para passar para ela. E o homem com uma presença muito feminina dentro de casa, a mulher dando a última palavra ali, falando mais alto, dando a voz, e aí ele cresce com essa energia feminina. Então, os filhos, eles tendem a replicar os pais. E aí, no meio do caminho, dá para você mudar a rota a partir do momento que você tem um conhecimento. Mas a maioria das pessoas não tem. Como a gente estava falando aqui até antes de ligar as câmeras. Sim. Esse tipo de conhecimento é um conhecimento que até para a gente pesquisar, eu que estudo isso, não é um conhecimento fácil de achar. São poucos estudos, são poucas pessoas que falam sobre isso. Eu conheço menos de 5 pessoas que hoje falam na internet sobre esse tipo de assunto. Como eu falei, profunda. Eu não conhecia. Então, é pouco difundido esse tipo de conhecimento. E com toda a questão que a sociedade está hoje bagunçada, aí piora mais ainda. Então, e você vê isso que é tão latente até nos casais, como eu falei. Em casal homossexual, que a primeira dúvida que as pessoas têm, um casal homossexual, isso não vai existir? Como é que funciona? Até questiona. É a mesma coisa. Você vai ver um com a energia masculina mais alta, outro com a energia feminina mais elevada. Se tiver os 2 polos, dá certo. Os polos que fazem, os opostos se atraem. Quando tá igual ou invertido os polos, aí começa a ter conflito. Porque o que a gente mais tem hoje são polos invertidos. Sério? Mas você vai mudar já esse comportamento. Não, eu já comecei, tá mudando, né? Já comecei a primeiro entender. Sim. E depois começar a mudar. Na aula mesmo que você deu, e sua esposa deu, você deu, minha esposa também estava assistindo. Sim. E ela também ficou impressionada que a gente não entendia o assunto e passou a entender. E eu também trabalho com emagrecimento. E eu vejo muito isso também, principalmente nas alunas. Que tipo, briguei com o marido, vou descontar na comida.
Sim. Talvez se essa energia equilibrada, o conflito diminui e não precisa descontar na comida, e, enfim, traz o resultado do emagrecimento. A gente que trabalha com emagrecimento, a gente sabe que tá tudo conectado. Sim, sim. A comida é o último, geralmente a válvula de escape. Ela não é o principal fator, é um escape. Então, quando a gente muda os comportamentos dessa pessoa, quando ela começa a enxergar a vida com outros olhos, ela começa a mudar padrões de comportamentos que ela tinha, aquela válvula de escape não é mais necessária. Então, aquele brigadeiro no final do dia, aquele hambúrguer no final do dia para descontar a raiva, para descontar uma fuga, para descontar as emoções, ele não precisa, porque aquela situação já não existe mais. Aquela, eu não admiro mais meu, eu vou comer aqui. Então, se ela passa a admirar, ela tá bem, ela não precisa daquele brigadeiro, ela não precisa daquele hambúrguer no final do dia. Ela começa a emagrecer, fica mais fácil o nosso trabalho. É muito mais fácil, sei bem disso. Agora, falando também com relação ao esporte. Sim. Esporte, eu em si, eu nunca gostei de luta, porque a questão de apanhar, eu não gostava de apanhar. Só que eu vejo também a importância do esporte, tanto com relação à energia, quanto com relação à disciplina. Exatamente. Entendeu? Aí você tocou nesse ponto de alguns esportes ser bom para aumentar a energia masculina, outros ser bom para aumentar a energia feminina. Pronto. Esportes que envolvam muita carga de adrenalina vão aumentar a energia masculina, tanto no homem quanto na mulher. É bom sempre a gente lembrar que tanto o homem quanto a mulher, ele vai ter as duas energias. A questão é, você tem que estar com a sua energia correta elevada. No caso, nós aqui, nós dois somos homens. A gente tem que estar com a nossa energia masculina elevada, certo? No caso da mulher, ela tem que estar com a energia feminina dela elevada, mas não quer dizer que ela tem que zerar a masculina dela. Tem que ter equilíbrio. Esportes de contato, esportes que liberam muita adrenalina, eles vão aumentar a nossa energia masculina. Só você reparar também, mulheres que desenvolvem atividades de luta, elas geralmente têm traços mais masculinos, mais do agressivo saudável, tudo isso que é energia masculina. Então, esportes que envolvem adrenalina, esportes de contato, e não precisa ser necessariamente contato. Por exemplo, um esporte que desenvolve muita adrenalina, você fazer escalada. Você tem adrenalina ali envolvida, você tem a parte da aventura, mas você não tem contato, você não vai tomar um soco de ninguém. Mas você libera adrenalina, essa questão da aventura, do descobrir o novo, envolve adrenalina. Esportes que envolvem mais a delicadeza, envolvem mais o detalhamento, principalmente parte da delicadeza, eles vão desenvolver mais a energia feminina, certo? Tanto no homem quanto na mulher. Excelente. Diga aí agora esportes. Você que é o cara dos treinos. Esportes que liberem muita adrenalina pro pessoal. Você que tá assistindo, deixa eu dar um recado. Você tem que, se você é mulher, você tem que chamar seu marido. Se você é homem, você tem que chamar sua esposa pra assistir. Não dá pra assistir um podcast desse sozinho. Exatamente. Agora fale os esportes que liberam mais uma musculação intensa, esporte competitivo. Pronto. Que procure resultado, procure ultrapassar, ganhar a competição, isso é bom. A corrida de rua em si mesmo tem praticante que quer só praticar, tem praticante que quer competir. Sim. Esse de competição é treino intenso, é treino forte, e isso libera muita adrenalina. Adrenalina, boa. Uma musculação de alta intensidade. Boa. O crossfit também. Crossfit, tava pensando no crossfit aqui. Crossfit é bom, cara. Crossfit não é fácil. Sim. Entendeu? E tem esses esportes bons. Agora os esportes para as mulheres. Esportes que envolvem mais delicadeza, mais essa parte. Não é ser frágil, mas aquele que envolve mais o detalhamento, mais o... Uma dança. Boa, uma dança, isso aí. Dança é bom. Bom, geralmente eu sinto a dança mesmo, como um esporte para as mulheres. Aí você vai ter o fit dance, tem mais. Sim. Tem zumba. Zumba existe ainda? Pouco, mas existe. Tem zumba ainda. Mas forte hoje é fit dance, né? Alta, Fit dance, tem todos eles aí. Agora... Acho que você vai concordar comigo, acho que Ai, Jesus, fugiu da memória agora. Pilates. Algo que pra mulher desenvolver mais a parte feminina, que envolve mais a paciência, que envolve mais a ajuda. Muito. O que é que você acha? Eu acho bom também. Acho que é um esporte válido pra mulher. Que é mais delicada, né? Isso, mas em comparação, se você pegar um Pilates e um CrossFit vai botar a energia masculina lá em cima. Já o Pilates, ele é mais cuidadoso, ele é mais zeloso. Não é que o Pilates seja... não tenho nenhum preconceito contra o Pilates. Eu acho um exercício ótimo, porque quando a gente fala de Pilates, a pessoa pensa assim, tá denegrindo o Pilates. Não, Pilates é um ótimo exercício, eu recomendava muito para os meus pacientes. Só que eu acho que é um exercício que ele
pega muito dessa parte. Para aquela mulher que ela é muito masculina, como você falou, que é agressiva, ela fazer um pilates, isso vai ajudar ela. O pilates também eu indico, até para homens também. Sim. Alguns detalhes que ele tem, justamente isso. Tipo na corrida, com relação ao alongamento, com relação à flexibilidade, Sim. eu indico o pilates para desenvolver a corrida, para na corrida ele competir melhor e também gerar a questão da energia. Exatamente. Porque lá, quando envolve competição, você está trabalhando muito a energia masculina. Muito. Por exemplo, mercado de trabalho. É competição. Você tem tua energia masculina elevada, seja homem, seja mulher, né? Nesse momento, para você competir, para você bater meta, para você vender mais, para você crescer seu negócio, isso é energia de avanço. Você tem que ter uma energia masculina elevada. Só que a questão é, você tem que chegar em casa e deixar lá. Então, eu deixo aquela carga energética que eu coloquei no trabalho para avançar, eu deixo lá. Em casa, eu sou esposa, eu sou mulher, então eu desenvolvo minha energia feminina, eu acolho, eu recebo, eu escuto, eu trago a parte mais carinhosa e o homem, a energia masculina, ela vai trazer mais a parte de segurança, aquela parte que faz acontecer, aquela parte de proteção, de provisão, ele vai trazer isso. Isso que eu tava pensando também, a questão que a gente falou do relacionamento em casa. Isso, exatamente. Só que tem a parte do trabalho. Exatamente. Essas dinâmicas energéticas, elas podem ser fluidas ao longo do dia, ao longo da sua dinâmica, como eu falei. Por exemplo, se você é uma empresária, então você é uma empresária delicadinha, tem que ser... Não, você precisa dessa, porque a energia que avança, de progressão, de alcançar mais, é a masculina. Então, só que você precisa saber diferir. Então, tem muita mulher, por exemplo, que... Eu falo com isso na base que a gente trabalha. Muita mulher que ela tem uma energia masculina muito alta por causa. Ela é empresária, ela faz vários negócios, então ela precisa... Só que quando ela chega em casa, ela tá com aquilo ali carregada. Aí chega pro marido. E se o marido não tiver energia masculina elevada também... Aí começa o conflito, porque ela começa a perder a admiração. Então ela fala assim, caraca, eu faço, aconteço. Chego em casa pro meu marido, tá lá, jogado, quieto, manso. E não passa, porque a mulher, ela quer olhar pro marido, ela fala assim, meu homem, ela quer sentir aquela proteção, aquela... Entendeu? Então, eu sempre tenho um cuidado muito grande de falar sobre isso. E eu uso mais o exemplo do marido e da esposa porque fica mais fácil de explicar. Não é preconceito, mas é porque fica mais fácil de explicar toda essa questão da dinâmica. Mas se você pegar outro tipo de casal, vai ser a mesma coisa. É a mesma dinâmica energética. Entendi. Um ponto que eu salvei aqui é que você falou que não briga com sua esposa. Não tem briga no relacionamento. Isso. Só que eu ainda acho difícil, porque no meu relacionamento, comparando com o meu relacionamento, que tem hora que é complicado. Tanto eu complico para ela e ela complica para mim. Aí você citou esse ponto assim, aí eu queria entender também. Pronto. Como é que faz para um casal não brigar? Primeiro ponto é entender. Tem uma passagem bíblica que fala assim como o homem se imagina, assim ele é. Tem outra passagem bíblica que fala do poder da palavra. O poder da vida e da morte estão na sua boca, na sua palavra. Então, quando você já pronuncia que no seu casamento tem briga, você já está falando um ato profético. Você já está profetizando no mundo espiritual que o seu relacionamento vai ter briga. Né? Que vai ter briga, entendeu? Então, o primeiro passo é você começar a profetizar que no seu relacionamento não tem briga. E o segundo é você entender e o casal diferir briga de alinhamento. Quando um casal ele faz alinhamento, ele não briga. Por quê? O alinhamento ele é justamente, vamos imaginar um carro. Seu carro está começando a roda ali está meio desequilibrada, está começando a puxar para a direita. Aí você faz um alinhamento, colocou no lugar de novo. Se você não faz esse alinhamento, o que acontece? Chega uma hora que dá ruim. Você perde aquele pneu. Ou perder o pneu é a briga. Então, o alinhamento é justamente para quê? Para você... Exatamente, não chegar àquele ponto. Então, pelo menos hoje no nosso relacionamento, meu com minha esposa, todos os meses a gente tem um momento que a gente conversa. Então, vamos decidir aqui o que é que eu posso melhorar como esposo. Desculpa. Como é que eu posso melhorar como esposa? Ela vai me falar, faça mais isso, pare de fazer isso. Como é que você pode melhorar como esposa? Faça mais isso, deixe de fazer aquilo. Então, é esse alinhamento, colocando o carro no caminho certo de novo. Isso evita que chegue... Porque o que acontece com os casais? Você vai... Por exemplo, sua esposa faz algo, aí você vai quieta, aí você engole aquilo ali para não brigar. Só que chega um momento que você tá saturado. Aí você solta. Isso, assim quando mesmo. Você solta, o que acontece? Você solta da pior maneira possível, de maneira agressiva. Ela escuta, ela fala assim, não. Aí ela solta o que tá guardado nela também.
E aí começa a Porque os briga. dois têm erro. Quando vocês entendem que o casamento, o relacionamento, são duas pessoas imperfeitas procurando melhorias para se dar bem. Então, o casal ele vai melhorando. Então, a cada mês, meu relacionamento fica melhor. Porque eu entendo as coisas que agradam a minha esposa e trabalho mais em cima disso para deixar ela mais agradada ainda. E o que não agrada a ela, eu vou começando a tirar. Então, se eu tenho um comportamento que não agrada, ela já me fala, olha, esse comportamento é que você faz, vamos, melhore, aí eu já melhoro. E ela não vai engolindo aquilo ali até chegar ao ponto de explodir. Então, esse alinhamento é muito importante. A gente sempre recomenda nos nossos treinamentos que o casal faça, se está muito crítico, uma vez a cada 15 dias. Se está mais tranquilo, uma vez por mês. Fazer esse momento de alinhamento. E sempre num momento tranquilo. Não é alinhar. Você chegou em casa cansado, mas você deu 10 aulas hoje. Chegou em casa exausto, querendo tomar um banho, assistindo Netflix, sua esposa. Bora fazer um alinhamento? Aí você, não quero. Não dá. Então, o alinhamento tem que ser naquele dia. A gente fala assim, no dia do casal, aquele dia que você tira pra vocês dois, pra vocês que já tá naquele clima ali amoroso, você fala, como é que eu posso ser melhor como esposo? Como é que eu posso ser melhor como esposa? Aí vocês dois vão conversar e vocês vão um ouvir o outro. E receber isso de maneira positiva. Vai fazer isso agora, né? Agora eu vou. E você que tá assistindo também. Aí você vai chegar agora pro seu marido, pra sua esposa, "Bem, como é que eu posso ser melhor?" Agora escute, receba a informação de maneira aberta. E você que vai falar também, não é pra puxar um rolo. Então vamos puxar aqui. Fale aquilo que mais incomoda e você vai evoluindo. Evoluindo aos pouquinhos. Exatamente. Como a gente citou no começo, a questão do ambiente familiar. Porque meu pai sempre foi de evitar o conflito. E aí eu levei isso pra mim, de evitar o conflito. O problema é esse, que chega em um ponto que já tá saturado. Exatamente. Aí vem muito conflito. Aí vem muito conflito. Aí pega fogo, aí realmente. já dá tudo errado. Então essa comunicação, a gente trabalha muito hoje no nosso treinamento, essa questão da comunicação, ela é primordial. Então você saber como se falar, saber como ouvir, entender a questão cultural. Por exemplo, hoje, isso é muito positivo seu, você olhar para trás e saber os traços comportamentais que veio da sua infância e você olhar para o passado da sua esposa também. Sim. Porque tem muitas pessoas que só olham para o passado delas. Aí não olha para o passado. Então eu tenho que olhar o passado da minha esposa. Então eu sempre uso um exemplo assim. Eu vim de uma família que a gente não comemorava nada. Então a gente não comemorava aniversário, datas festivas, a gente não comemorava. Então, é aniversário todo dia, dia dos pais é todo dia, dia das mães é todo dia. Então, eu cresci nessa cultura por mais de 18 anos. Quando eu conheci minha esposa, eles comemoram por tudo. Então, assim, é aniversário, não ter pelo menos um bolo, chora, e aí é uma tristeza. Tem que ter data festiva, tem que ter aniversário, tem que ter alguma coisa, por mínimo que seja. Quando eu me casei, eu tenho que ter a sensibilidade de entender que para minha esposa isso é importante. Então, por mais que para mim, então, é um exemplo, chega na Páscoa, eu vou lá, faço um pedido de um ovo e levo para ela. Para mim, aquilo ali não tem sentido nenhum, porque eu cresci que não fazia diferença. Mas para ela tem muito significado eu levar aquele ovo da Páscoa para ela. Então, eu faço esse esforço pensando nela, não em mim. E, consequentemente, ela também vai fazer esforços pensando em mim e não nela. E aí o relacionamento avança de maneira saudável. Excelente. Uma das aulas que você teve, que eu tive com você, aí eu resolvi dar uma flor, que eu nunca tinha dado o buquê de flor à minha esposa, nunca. 10 anos de relacionamento. E aí, como foi? Me conte. Aí veio alguns problemas, tipo assim, eu dei, me sentindo, assim, mais feliz do que ela. E ela recebeu a flor e achou normal, só que eu fiquei incomodado porque ela não achou incrível. Entendeu? Aí, alguns conflitos disso aí. Entendi. Como eu atraí que ela, tipo, entrar no caminho, aumentar a energia dela, eu consigo aumentar a energia do outro? Você consegue. Isso que você fez envolve outra dinâmica no relacionamento, que eu vou explicar. Curtinho, dá pra explicar. Mas agora a sua pergunta, que são duas coisas diferentes. A sua pergunta, se quando você desenvolve a sua energia mais alta, automaticamente vai refletir. Então, um homem que ele tem uma energia masculina elevada, a mulher automaticamente vai reduzindo a dela, porque ela sente a proteção. Por que a mulher eleva a dela? Porque ela não sente proteção no homem. Então ela eleva para compensar. Quando ela vê que o cara ele tem aquela energia, ela não precisa elevar. Automaticamente a feminina dela começa a subir. Então, respondendo a sua pergunta, é assim que funciona.
ao mesmo inverso. A mulher elevando a dela, o homem que é feminino tende a aumentar seu masculino, certo? Então é isso que acontece. E relacionado a essa situação que aconteceu sua, é porque todos nós temos a nossa linguagem de amor. Nós temos a linguagem de entregar e nós temos a linguagem de receber. É como se fosse o combustível do carro. Tem carro que vai funcionar com gasolina, outro com diesel, outro elétrico e por aí vai. Então, você colocou uma gasolina, por exemplo, uma gasolina num carro que era diesel. Por isso que não ligou, não pegou. E aí, quais são essas 5 linguagens? Nós temos o toque, certo? Nós temos a palavra de afirmação. Você que está assistindo, anote aí que você vai identificar a sua e a do seu parceiro. Então, nós temos o toque, a linguagem de afirmação, as palavras de afirmação, tempo de qualidade, certo? Presentes e a quinta, toque, palavra de afirmação, presentes, tempo de qualidade e atos de serviço. São as 5. Vamos decifrar cada uma delas aqui. Atos de serviço é você, como a própria palavra fala, já é servir. Então, por exemplo, digamos sua esposa esteja aqui, né, nesse ambiente aqui. Aí ela chega e enche sua garrafa de água, que ela viu que está seca. É um ato de serviço. Se a sua linguagem de receber for essa, você vai se sentir amado. É um gesto simples, mas você se sente porque é a sua linguagem de receber. Então ela foi lá, encheu, ela te levou um cafezinho, ela viu que você estava cansado, ela te levou um café. É a sua linguagem de receber, ato de serviço. É aquela pessoa que gosta de ser servida. Aí vem tempo de qualidade, é o passar juntos. E o tempo de qualidade não quer dizer viajar, coisas caras, não. É você estar junto. Às vezes, assim, deitado na cama assistindo Netflix, sem estar com o celular na cara. Sim. Ali realmente presente com aquela pessoa. É o tempo de qualidade. A outra, presentes. Presentes é claro. Presentear, entregar alguma coisa para aquela pessoa. Principalmente quando ela não espera. Vai mais profundo ainda quando ela não está esperando. Por exemplo, você dá um presente sem ser aniversário. Você chega em casa com a rosa hoje. Para aquela pessoa que é de presente, ela ama. E o presente ele não tem nada a ver com um valor simbólico. Não precisa ser caro. Pode ser uma rosa que você colheu no meio do caminho. É um presente. Tempo de qualidade já foi, ato de serviço. Toque, que inclusive é a minha. Toque é aquela pessoa que gosta de receber carinho, que gosta, se você me sair com eu e minha esposa, você vai perceber que eu sempre tô de mãos dadas com ela, tô sempre tocando ela, alisando ela, que é a minha linguagem. Então, é a minha linguagem de entregar e a minha linguagem de receber também. E ela tá sempre pegando em mim, me dando carinho. Então, essa linguagem, então vem toque, tempo de qualidade, ato de serviço, palavra de afirmação, que é a última que faltou, é quando você afirma a qualidade daquela pessoa. Então, digamos, sua esposa ela é boa em cozinhar. E aí você chega, amor, esse bolo que você fez tá maravilhoso, esse café tá maravilhoso, esse trabalho que você fez aqui tá incrível. Então, você tá afirmando, elogiando. Você colocou esse vestido, você tá linda. Então, aquilo para aquela pessoa é como ela se sente amada. Aí a questão é você identificar qual das 5. Geralmente as pessoas têm uma que é mais intensa e tem outra que é a secundária. Então, geralmente nós temos 2. Às vezes você tá dando ali as flores, que é um presente, mas o que ela gosta, a linguagem de amor dela é a palavra de afirmação. Então, se você chegar nesse caso e falar assim, meu Deus, você tá linda com essa roupa, ela ia se sentir a mulher mais amada do mundo. Muito melhor do que a Rosa. Então, é importante o casal entender qual é a linguagem do outro. Aí você já chega em casa e fala assim, amor, você assistiu o podcast hoje? Qual é a sua linguagem? O que você gosta daquelas 5? Ela vai te falar. Eu gosto de tempo de qualidade. Aí no lugar das rosas, você fala assim, manda uma mensagem pra ela, amor, se arruma que a gente vai sair pra jantar. Meu irmão, ela vai se sentir a mulher mais amada do mundo. Perfeito aí. Entendeu como é a dinâmica? Entendi. Eu olhando nesse lado aí, eu acredito que eu tenha mais a questão do tempo de qualidade. Porque eu gosto de, tipo, vamos sentar ali para assistir filme. Senão vamos sentar para conversar, vamos viajar. Então isso eu gosto. Perfeito. Só que para eu descobrir o dela, eu perguntando, ou também eu posso estar, tipo, eu vou dar rosa hoje, outro dia eu chamo para ir pro cinema. Exatamente. Você vai perceber 2 formas. Ou o teste, que é você testando cada uma das 5 e perceber a reação dela. Ou a segunda é levando esse conhecimento para ela e perguntando qual dos. Nos treinamentos que a gente faz, a gente explica os 5 e fala, agora olhe para sua esposa, olhe para seu marido e fale qual é o seu, para ficar claro. Aí a pessoa fala. Mas se a pessoa não quiser levar esse conhecimento, você vai testando. Hoje você já deu uma roça, você já percebeu que presente não é. Aí a próxima você chama para jantar, para sair.
Aí você vai ver se é tempo de qualidade. Você toca. Se você abraçar, pegar na mão dela, ela largar assim, ou então fica assim meio retraída, você já percebe que não é toque. Não Se é ela se toque. encostar, abrir o sorrisão, aí você já Achei o sabe que ponto. é. Aí você vai testando e você vai identificar. Quando você identificar, já foi. Já Você foi. vai sempre em cima daquilo ali. Quando eu me casei, a minha esposa gostava muito de me dar presente, só que a minha linguagem não é presente. A minha linguagem é toque. Toque. Então, como eu te falei, nós temos a de entregar e nós temos a de receber. Ela me dava presente porque a dela de entregar é presente. Ela gosta de presentear as pessoas, então ela me dava muito presente, só que a minha não era. Então, pra mim, ela me dava uma roupa, um cinto, alguma coisa, eu pegava, obrigado, amor, botava lá. Ela, pô, se sentia como você não, se sentiu, sim. entendeu? Eu sei bem Aí disso. quando a gente estudou, que a gente conheceu, ela anda, ele é toque. Aí, tipo, pra mim é muito mais importante eu estar deitado no sofá, ela tá aqui alisando minha barba. Pra mim eu me sinto muito mais amado do que ela chegar em casa com um presente. Sim. Essa é a importância também de vocês entenderem quem é você e quem é o parceiro, né? Muito bom isso aí, muito bom mesmo. E sobre o seu curso, a sua mentoria, você ajuda muitos casais. Tem vaga para ter mais casais nessa mentoria? Hoje, para casais, a gente desenvolve um treinamento, que na verdade 2 treinamentos. Um aconteceu agora, mês passado, que é a base. Nós temos a meta base, que é uma imersão para casais. E lá nós trabalhamos todas essas questões do casal, finanças, prosperidade, a melhora da comunicação, como aumentar, né, a chama e um entender melhor o outro. E o outro evento que nós temos é o Retiro de casais, que acontece no final do ano, que já estão com as vagas encerradas. Para casais, nós temos esses 2 eventos que acontecem 2 vezes por ano. E nós temos para as mulheres, porque na nossa base de treinamentos a gente entende que a mulher ela tem um poder muito grande de transformar em tudo lá. Então, nosso trabalho é muito mais com as mulheres do que com o casal. O casal em si é ótimo quando os 2 estão buscando a melhoria. Só que a gente estudando, a gente percebe, inclusive é bíblico isso, que a mulher é a coluna da casa, ou seja, a sustentação da casa. Então ela tem um poder de influência muito grande. Então a gente trabalha em cima muito com as mulheres e no dia 14 de outubro a gente tem um evento para mulheres, que vai receber 1.200 mulheres aqui em Salvador, que é o Uni, treinamento de esposas. Quem ministra esse treinamento não sou eu, é minha esposa, que ela é treinadora de esposas, e eu palestro nesse treinamento justamente ensinando as mulheres essa questão da energia masculina, da energia feminina. Uma das palestras sou eu que dou nessa imersão. A imersão no dia 14 de outubro. É você que está assistindo. Pronto. Já corre e clica lá para se inscrever. Eu já vou incentivar minha esposa a entrar no curso ela aí. E todas as minhas alunas, porque ajuda muito. Ajuda muito, muito. E assim, embora seja, a gente chama de treinamento de esposas, é um treinamento que ele é para a mulher desenvolver em todas as áreas. O foco é na questão do relacionamento. Sim. Só que tem muita mulher que ela é noiva, tem outras que são solteiras, tem outras que estão namorando. Então a gente começou a perceber que tinha muita solteira que ia. Sim. Porque ela já queria se preparar para o futuro. Quando ela tivesse o esposo dela, quando ela tivesse o marido dela, já saber como lidar com as situações que vão acontecer dentro do relacionamento. Então, por exemplo, essa questão da rosa, o buquê, você comprou com muito amor. Mas se você tivesse esse conhecimento antes de que existe 5 linguagens e uma dessas é de sua esposa, você analisaria antes. Você fala, peraí, é melhor eu comprar um buquê, ou comprar um jantar, ou comprar uma roupa? O que é melhor eu comprar aqui, esse dinheiro e investir com ela? Exatamente. E até dar e sem esperar um retorno. Isso, exatamente. Perfeito. E você falou de solteira, que você recebe ainda mulheres solteiras. Isso. E tem muita questão de mulher solteira que eu vejo falando assim, meu dedo é podre, eu só escolho errado. Isso tem a ver com energia ou não tem? A energia que ela emite é o que ela vem até ela? Tem também. Tem a relação com a energia masculina e feminina, porque, como eu tinha falado, os opostos é que se atraem. Então, se você tem um homem com muita energia masculina, ele quer uma mulher com muita energia feminina. Ele não quer uma mulher com muita energia masculina, entendeu? E a mulher com muita energia feminina, ela quer um homem com muita energia masculina. Então, às vezes, a mulher ela tem uma energia masculina muito alta, ela quer alguém que tem energia masculina mais alta que ela, o que é difícil. E aí, no lugar dela aumentar o feminino dela, ela mantém o masculino dela alto, sem saber, obviamente, né? Porque muito disso é subconsciente. E aí, quando ela vai escolher os homens, ela escolhe homens com energia feminina baixa. Como eu te falei, quando está despolarizado, ocorre a perda da admiração.
Então ela conhece o cara, mas ela rapidamente perde admiração com ele, sem nem saber. Ela fala assim, pô, ele era legal, mas sei lá, não encaixava. É isso. O cara, ela fala, ele era muito devagar, era muito. Entendeu? Essas são questões de comportamento que a pessoa não sabe explicar. Perfeito. E dentro dessa vivência de relacionamento, tem alguma curiosidade que possa contar aqui? Algum fato que marcou pra galera já ficar. Como eu falei, o que a gente mais encontra hoje, a gente que trabalha com casais, né? E todos os nossos treinamentos, eles são com base bíblica. Todos eles. O que mais a gente encontra hoje depara são essa inversão dos polos. É um casal, homem e mulher, só que o homem feminino lá em cima, mulher masculino lá em cima. A mulher perdendo a admiração pelo cara, o cara sem saber o que fazer, e os dois ali, eu quero salvar meu casamento, mas não sei como, não sei agora como. A mulher olha, já não tem mais aquele amor, aquele desejo, já não olha mais aquele brilho nos olhos, aquele fogo, não tem mais, e a gente trabalha essa inversão. Ei, homem, vamos ativar aqui o seu que tá lá dentro morto, aí ativa o masculino dele. E a mulher, vamos trabalhar mais essa questão da feminilidade, então vamos trabalhar esse feminino, aí começa a inverter. Inclusive o trabalho com o nosso amigo foi assim. Perfeito. E no caso, é um caso muito crítico, e esses casos muito críticos mesmo, tem reversão tem ou... reversão. Sempre vai ter uma reversão. Sempre tem uma reversão, exatamente. Perfeito, sempre, bom demais. Se os dois estiverem dispostos a mudar, consegue. A gente faz muito treinamento, aconselha muitos casais, a gente pega muitos casais assim como última tentativa. O casal vai pro treinamento, isso aqui é minha última tentativa. A gente fez o treinamento mês passado, tinha muitos casais lá que falaram, essa aqui é a nossa última tentativa pro divórcio. Então, se isso aqui não funcionar, é divórcio. E aí chega lá, começa a entender. Então, se pegar as fotos do evento, é só a gente chorando. Os casais chorando, se abraçando. No final, todo mundo sorrindo, mas durante o treinamento, porque começa a entender essas dinâmicas. O cara começa a olhar pro passado dele e ver, puxa, meu pai e minha mãe eram assim, por isso que eu sou assim. O pai dela e a mãe era assim, por isso que ele é assim. E aí começa a querer, não, vamos mudar, vamos ser diferentes a partir de agora. E aí começa a melhorar o relacionamento. Excelente, excelente. E sobre o curso, vai abrir, no caso, teve a turma agora? Teve uma turma agora, teve o retiro, aí agora para casais, só no que vem. Só no que vem. Abre uma vez no ano? O que nós temos hoje disponível para casais que tem salvado muitos casamentos é o curso online Relacionamento Sem Brigas. Que nesse curso online, o casal ele pode assistir junto, ou só a esposa, se ela quiser transformação, só o marido. Puxa, eu tô assistindo esse podcast aqui, eu quero entender mais disso que vocês estão falando. Lá nesse curso, é um curso online, e aí você vai entender muito dessa questão da comunicação do casal, e lá dentro também tem essa questão da energia masculina e feminina para você entender como desenvolver esses papéis. Excelente. E livro, você tem algum livro? Meu não, quem tem o livro é Jô, que é o livro para as esposas. Para as esposas. Pretende escrever um ou... E a gente tem um plano de escrever um juntos. Juntos. Exatamente, um juntos para casais. Com base nesses treinamentos que a gente faz, transformar isso, né? Porque o livro dela, inclusive, é um resumo do que é o nosso evento, nosso maior evento, que é o treinamento de esposas. Então o livro é meio que um resumo desse evento. E a gente tem uma intenção de fazer um livro juntos, que é justamente essa intenção desse resumo para os casais. Hoje, assim, mais rápido e acessível e transformador para um casal, né? É o Relacionamento Sem Brigas, que é o nosso curso online. Excelente. Como eu falei, eu trabalho com emagrecimento. Daí que eu vi a questão de mentalidade, de estudar mais sobre mentalidade, sobre comportamento. Aí conheci a Lari, primeiro foi o Panda, depois a Lari, e tá me ajudando muito nisso aí, tanto no meu pessoal, quanto para eu ajudar mais pessoas. Exatamente. Que é uma das mais importantes. Também conheci vocês e me ajudou muito mesmo, pelo menos para entender. Sim. Me ajudou, não tá me ajudando, Sim. Até para entender as coisas. E as pessoas que estão assistindo, levar em consideração isso aí, que a questão da energia para o seu desenvolvimento. Sim. A questão do emagrecimento mesmo, nem sempre é só a comida. Como você falou ali, a comida às vezes é o ponto final ali. Final. Tá descontando na comida. Então, pode pagar o nutricionista que for, o personal que for, se não consertar esse ponto, isso é no meu ponto de vista, depois você pode falar um pouco também, não vai conseguir resolver, que vai emagrecer, tudo bem ali, quando relaxar, que voltar
o comum ali vai engordar tudo de novo. Por isso tem aquele efeito sanfona. Exato. Pode falar um pouco mais também sobre... Exatamente. Isso me fez lembrar um caso de um paciente que eu atendi. E esse paciente, eu lembro que eu enviei o plano, deu suporte. Aí depois eu perguntei como é que você tá. Aí a paciente falou assim, não gostei, eu não tive resultado, eu não quero mais ser acompanhada por você. E mandou um textão assim, eu fiquei pra baixo, sabe? Só que ela tinha essa indicação de um treinador, que era um amigo meu. Aí eu fui falar com ele, irmão, eu fiquei tão mal que eu falei assim, tô pensando em reembolsar ela, porque talvez tenha sido eu nunca tive paciente reclamar do meu método de atendimento, de acompanhamento, mas ela se queixou muito. Aí ele conversou comigo, não, tio, fique tranquilo, é porque essa pessoa, ela tá passando por um momento muito conturbado na vida dela, várias emoções, e ela tá descontando na comida. Então, ela tá usando a comida toda como válvula de escape. E aí, como uma das questões é a questão de não assumir algumas responsabilidades, para ela não assumir a responsabilidade, ela tá jogando a culpa. Então, ela jogou a culpa em você, ela jogou a culpa em mim, da reclamação no treino. Só que envolve muitos outros fatores que o próprio psicólogo conversou comigo, ele me passando. Então, assim, fique tranquilo, é um problema que é todo comportamental. Não tem nada a ver com alimentação, não tem nada a ver com o treino. Eu também passei por isso, eu estava aqui, que ela me mandou mesmo de coisa em relação ao treino. Eu já acompanho ela há muito tempo, a gente nunca teve esse problema. Então, o que a gente observa na prática? A alimentação geralmente é um escape. É um escape quando a pessoa está fugindo, né? Está indo para essa má alimentação. Sim. A má alimentação é um escape, para ser mais claro. E o comportamento ele deve ser trabalhado. Então, às vezes a pessoa está com problema no casamento, no relacionamento, ela desconta na comida. Ela está com problema no trabalho, desconta na comida. Ela está com problema lá na vida pessoal dela, ela desconta na comida, na família. Então, qual é a raiz? É melhorar a alimentação ou resolver seu problema aqui no seu relacionamento? Resolver o problema no seu relacionamento, resolver o seu problema no trabalho, resolver o seu problema na vida pessoal. Ao resolver isso, aquela escape acaba. É simples. Então, não é melhorar a alimentação. E eu cresci muito como nutricionista na minha carreira. O que mais me fez crescer, um dos motivos, né, que mais me fez crescer, foi buscar entender a parte do comportamento humano. Perfeito. Que eu aconselhava, você deve fazer muito isso também, acredito. Aconselhava, escutava. Então tinha consulta de 1 hora que 20 minutos era nutrição, os outros 40 minutos era comportamento. Mudança de comportamento. Vamos entender isso aqui. Como é que a gente muda isso aqui? Já cheguei a desenhar na consulta a rotina de um paciente toda dele. Vamos organizar sua vida aqui, sua rotina. Por quê? Ele não tinha uma rotina, aí a falta de rotina fazia ele comer errado. A gente organizou a rotina. Ele passou a comer certo. E não precisei ter uma dieta especial para isso, só precisei sentar com ele ali. Vamos organizar sua vida. E organizou a vida dele e pronto, resolveu. Na parte de treino em si, no personal, eu tenho algumas alunas que quer conversar. Sim. Também para expor algumas coisas, e daí que entra a minha importância de eu aprender mais e entender. Exato. Até para aconselhar ali, e se for o caso, procure fulano, procure Dilson aqui, que ele vai ajudar bastante nessa situação. E nesse sentido, você recebe muito paciente de outros profissionais. Me ajude aí que eu tenho que eu tenho que melhorar isso aqui. Eu como nutricionista, né, eu acabo recebendo, eu já faço muito trabalho multidisciplinar, devido a essa prática que eu fui percebendo. E eu já tenho hoje um psicólogo que é parceiro, uma médica que é parceira. Então, profissionais, quando eu pego ali o paciente que eu vejo, isso aqui não é... Nutrição é o mínimo dos problemas dela. Eu vá pro psicólogo, vá pro médico, vá pro treinador, já é certo recomendar. Porque a atividade física envolve muito na questão da redução da ansiedade, redução de estresse. Assim como muitas pessoas usam a alimentação como uma válvula para o estresse, usam o exercício como uma válvula para o estresse. Eu tive muitas pacientes que relataram disso. Eu não fui para medicação para ansiedade porque eu comecei a fazer uma atividade física. Porque você recomendou. Então, o treinador sempre recomenda. Essa é de lei. E se constou comigo, você tem que treinar. Se você vai treinar, você vai fazer com o treinador. Então, porque é importante esse trabalho que vocês fazem. Perfeito. É fundamental. Eu já cheguei até a falar assim para a pessoa, várias vezes isso já aconteceu, não renove a consulta comigo, renove com ele. Se você só tiver dinheiro para pagar um dos dois, renove com ele, não renove comigo não. Porque se você só renovar comigo e não renovar com ele, você vai parar no meio do caminho. Agora, se você renovar com ele, porque eu via que aquela pessoa ela precisava muito mais do treinador do lado, incentivando, motivando, do que
eu ali uma vez a cada 2 meses na consulta com ela. Fora tem um suporte online, mas o treinador está diariamente com aquela pessoa. Então, se o paciente chegar triste hoje para treinar com você, você vai perceber porque você está assim, você já conversa, já faz o trabalho de comportamento. Eu vejo intervalos muito maiores o paciente na clínica, no atendimento online. Então, é um intervalo muito grande para poder trabalhar isso. Já o treinador não, muitas vezes ele consegue fazer esse trabalho muito mais efetivo. É difícil para alguns nutricionistas quererem assumir isso, mas Sim, a gente tem que ser sincero com o trabalho, o papel de cada um dentro daquele paciente. E até como um profissional de educação física, a gente recebe alunos lá que o treino em si é o mínimo. Sim. Que, principalmente na assessoria esportiva, a galera quer ir para ter contato com mais pessoas, para ser vista ali, para conversar. Sim. E o treino muitas vezes é o mínimo. O treino vai funcionar, vai ajudar, mas às vezes é o mínimo. A pessoa quer estar no meio das pessoas, Sim. quer se sentir bem, quer se sentir amada ali. Tá no círculo. Entendeu? E como você falou do nutricionista, e tem profissional também de educação física que não assume esse lado de o treino é o mínimo ali. Sim. Claro que vai ajudar e tudo, entendeu? Mas estar com as pessoas ali, para muitos alunos, é isso aí que ele quer. Aquela aluna que você olha assim, meu Deus, essa aluna faz consultoria aqui só pra conversar só comigo. Para conversar, Porque o treino em si, às vezes, ou ela já treina muito bem, então ela não precisaria do acompanhamento, ou o treino dela é bem iniciante ainda, mas você sente que ela tá ali pelo acompanhamento. Sim. E isso é um diferencial muito grande. Eu recebia muitos pacientes que eles me procuravam justamente por causa disso, que eles falavam, o que falam de você é que você escuta o paciente. E hoje falta isso nos profissionais, escutar, aconselhar, entender a necessidade real do paciente. E aí você pega um treinador como você, e o cara fala assim, pô, o Lucas é cheio de aluno. Mas por que o Lucas é cheio de aluno? Porque o Lucas, ele escuta, ele entende a necessidade do aluno dele. Perfeito, isso aí é fantástico. Dilson, como é que faz para a pessoa lhe procurar? Você tá assistindo aqui, está ouvindo. Como é que faz para lhe procurar? Pronto. Hoje, meu trabalho é desenvolvido no Instagram, então você pode procurar lá, @Dr. Dilson Araújo, você vai encontrar, e lá tem um link na minha bio, onde tem todos os trabalhos que eu desenvolvo, tanto da parte comportamental, que a gente está falando aqui, quanto também da parte de nutrição, de acompanhamento, todo esse trabalho, todo você encontra lá no meu Instagram, @Dr. Dilson Araújo, tudo junto, bem fácil de encontrar. Fácil. Vão lá, sigam o Dilson. E quem precisar de ajuda, acho que muita gente, ou sei lá, a maioria, eu mesmo estou precisando dessa ajuda e já estou me encaminhando. Eu entendi o processo, estou me ajudando, minha esposa está nesse caminho comigo, que é importante também os dois estar alinhados. Sim. E vamos nessa. Maravilha, meu querido. E nos vemos em breve novamente. Vamos nessa. Um prazer estar aqui. Agradeço muito pelo convite. Foi um prazer estar no nosso podcast. Isso é muito importante que você está fazendo, que é levar, né? O além do treino. O além do treino, como a gente tem conversado aqui no podcast, é você ir além disso. Mostrar aquele seu aluno, e até que não é aluno, porque está tendo acesso ao podcast também, que existe camadas além do exercício que ele precisa trabalhar. Então, muita gente que está assistindo o podcast aqui vai ver, puxa, isso aqui, ó, a minha autoestima, meu relacionamento não estava bem, eu estava indo comer, estava deixando de treinar por causa disso aqui. Já aprendi, já vou mudar. E aí passa a ter mais adesão no treino, passa a melhorar a sua alimentação. E isso aqui esse trabalho que você está fazendo é muito importante. Continue, siga em frente. Parabéns mesmo por esse trabalho. Muito obrigado. E também quero lhe agradecer muito, primeiro por ter aceitado o convite, vindo aqui, dado essa aula show, que com certeza já ajudou muitas pessoas aí, muitos casais, e para a pessoa entender mais o processo. E muita gente vai lhe procurar, que merece procurar, para se ajudar e todo mundo ser mais feliz. Maravilha, meu querido. Um grande abraço e vamos nessa. Muito obrigado.